Então Deus vai muito além de todos esses sinais da criação, mas Ele se faz um de nós de uma forma muito pessoal. A minha saudação, paz e bem a todas as equipes de Nossa Senhora. Saudação cordial ao nosso setor Toledo, da região Paraná-Oeste, de onde eu falo e para que eu falo também, evidentemente. É claro que na força do Espírito Santo de Deus, na força também das redes sociais, a gente chega a outros rincões e a outros corações com a mesma alegria e disposição de sempre. Eu sou Frei Levi, sacerdote conselheiro espiritual do setor Toledo, e uma vez mais neste mês aqui nos encontramos pelas ondas das redes sociais. Aliás, você já se inscreveu aí no canal do YouTube? Lembre-se de dar inscrever-se aí, um joinha, um clique na palavra inscrever-se, e você vai estar já fazendo parte desta grande família, desta grande equipe, por assim dizer. Gente, nós estamos assim caminhando no mês de agosto, aliás, mês de setembro, melhor dizendo, mês da Bíblia e tudo mais, não é? E estamos na primavera, hein? Maravilha, estamos chegando aí. A primavera sempre que nos lembra assim o show do sabiá, os ipês floridos, toda uma vegetação assim que vai trazendo uma roupagem nova. Então é sempre motivo de alegria. Estamos, sempre é bom lembrar, ainda no ano jubilar, peregrinos de esperança. Estamos no mês da Bíblia. Vivenciamos esse mês também assim uma experiência belíssima das interequipes, nos preparando também para o provincial que começa justamente esta semana, e a caminhada não para, a todo vapor nós queremos ir em frente. As equipes de Nossa Senhora é de fato um movimento de gente ativa, e também continuamos, por assim dizer, rezando pela canonização do Padre Henrique Afarel. E para concluir essa lista de recordações, eu lembro que se aproxima também a eleição do casal responsável de equipe, a nossa oração, discernimento, nesse sentido, para que as nossas equipes sejam abastecidas e lideradas, e casais que se colocam evidentemente a serviço da equipe de base. Gente amiga, nós estamos no mês de setembro e eu assim vasculhei algumas coisinhas e encontrei aqui neste livro, acho que é do conhecimento de todos, né? Novas cartas sobre a oração do Padre Henrique Afarel, e lá pelas tantas ele fala assim, um título bonito, Um Deus que Fala. E ele começa trazendo assim uma memória muito interessante de um personagem bíblico, Jeremias, que diante dos deuses pagãos, deuses falsos, né, ele ironizava, acusando estes deuses de uma total decepção. Não podem falar, enferrujam, tira-se a poeira deles, né? São deuses falsos, obras de mãos humanas, por assim dizer. Mas Jeremias também se dava conta, e até se orgulhava disso, que ele era um profeta do Deus vivo, de um Deus que fala, e cuja palavra é verdadeira, eficaz, é a palavra criadora. Então Jeremias destrona estes ídolos todos e apresenta e segue testemunha o Deus verdadeiro. E nós poderíamos nos perguntar, é o que o texto aqui do nosso assunto pergunta, e nós? Será que apreciamos a nossa felicidade de sermos discípulos de um Deus verdadeiro, que morre na cruz, que se encarna, que é um Deus conosco? E como os discípulos de Emaús, do tema deste ano, nos orgulhamos, nos sentimos privilegiados de ter um Deus que caminha conosco? Não é um Deus só de especulação, mas é um Deus do diálogo, um Deus da comunhão, um Deus que senta, que caminha, está ao nosso lado. Sim, Deus fala, mas é preciso também saber escutá-lo. Não é bom só saber, não é? Mas é preciso ouvir
o que Ele tem a nós. Mas o que significa falar, não é? É o que o texto pergunta. E quando a gente fala, no fundo, nós estamos querendo nos dar a conhecer, nos tornar revelados a outra pessoa. E pela fala, pela conversa, nós expressamos nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos gostos e vontades, nossos sonhos e esperanças. E a voz, praticamente, não é o único meio para fazer isso. Falando de Deus que se revela, Ele se revela por várias maneiras. Talvez uma das mais preciosas para nós hoje seja, de fato, a escrita, a Bíblia Sagrada, portanto. Inclusive, nós temos um ponto concreto de esforço, que é a leitura da Palavra de Deus, a sua meditação. Então, Deus vai muito além de todos esses sinais da criação, mas Ele se faz um de nós de uma forma muito pessoal. E por isso o grande desafio é de a gente captar esse Deus que se revela. Por isso o texto aqui também, ele vai insistir muito, especialmente no cultivo da interioridade. Porque só uma interioridade bem alimentada, bem construída, desenvolvida, bem treinada, inclusive, ele diz, seremos capazes de captar esse Deus, perceber a sua presença amorosa. E às vezes, na nossa caminhada, nos assemelhamos aos discípulos de Emaús. Caminhamos ao lado de Jesus, mas não o percebemos. Só no final da jornada, feita com perseverança, constância, retomada sempre, é que nós vamos perceber, se dar conta de que enquanto a gente não percebia, ardia no nosso coração a força do ressuscitado. Nesse texto que nós lemos aí, 1,5 página, ele traz justamente isso. A força da meditação, que é o ponto concreto de esforço, muito nos ajuda ao cultivo, ao treinamento desta sensibilidade espiritual. Falando nisso, nós percebemos que a nossa vida social, nossa vida da correria do dia a dia, é uma vida que muito nos dispersa interiormente, muito nos cansa até, e nos torna insensíveis à presença amorosa de Deus. Lembremos-nos disso, gente. Deus se faz presente na nossa vida, dentro de nós. Tudo aquilo que a gente fizer como meios, instrumentos, é justamente para a gente saborear a presença amorosa de Jesus na nossa vida. Deus fala, nós que precisamos aprender a escutá-lo. Esta semana que vai se abrindo aí para nós, possamos caminhar com este desejo do encontro com Deus, com esta força de vontade, com esta abertura interior de experimentar a presença amorosa de Deus na nossa vida. Façamos esse propósito, quem sabe até assim uma regra de vida, não é? E nas nossas orações que possamos fazer ao longo do dia, nós possamos vivenciar esse momento de interioridade e abrir espaço para que Deus possa falar. E Ele vai falar palavras de salvação, palavras de vida eterna, palavras que abastecem o mais profundo, acalma e satisfaz a sede e fome mais profunda que a gente possa sentir. Confiemos no Senhor e clamemos que Ele possa vir ao nosso encontro. E assim eu te desejo uma semana abençoada na tua família, nos teus empreendimentos, na tua saúde e especialmente a bênção na tua caminhada equipista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.